Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos nossos inscritos aqui do canal Tempuzio, que o Senhor venha cobrir com bênçãos e também com vitórias. Hoje, dia 27 de dezembro de 2022, o ano devagarinho, o ano está chegando ao seu final. E hoje, sendo dia 27 de dezembro, nós estaremos lendo o livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos ler hoje um total de 44 versículos. Como eu sempre digo, para nós obtermos conhecimento da palavra do Senhor. Quero dizer que ontem, segunda-feira, foi a nossa última live, A nossa última live do ano de 2022. Vem aí, a próxima live, que será segunda-feira, já janeiro de 2023, que será a nossa primeira live, que vai ser uma sequência aí de todas as segundas-feiras, permitindo o Senhor nosso Deus. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal, Tempuzio. Nós estamos hoje na leitura da Palavra do Senhor, livro de Atos 27, e nós vamos iniciar a nossa leitura agora. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio, que diz assim, Atos 27 e verso 1. E, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Verso 2. E embarcando nós em um navio adremitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Verso 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse dele. Verso 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos era contrário. Verso 5. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e da Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Verso 6. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Verso 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cínido, não nos permitiu o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto a Salmone. Verso 8. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Verso 9.
E passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os ademoestava. Verso 10. Dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Verso 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Verso 12. E, como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do couro que inverna ali. Verso 13. E soprando o sul bradamente, lhe pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Greta. Verso 14. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Verso 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Verso 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Verso 17. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas. Assim foram à toa. Verso 18. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Verso 19. E ao terceiro dia, nós mesmo, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Verso 20. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos todas a esperança de nos salvarmos. Verso 21. E, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoáveis, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Greta. Assim, evitaria este incômodo e esta perdição. Verso 22. Mas agora vós ademoestro, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Verso 24. Verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou
e a quem sirvo esteve comigo. Verso 24, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Verso 25. Portanto, os varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Verso 26. E contudo necessário irmos dar numa ilha. Verso 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. Verso 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Verso 29. E temendo ir dar em alguns rochedo, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Verso 30. Procurando, porém, os marinheiros, fugi do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Verso 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Verso 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. Verso 33. E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia. Que esperais? E permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Verso 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Verso 35. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Verso 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Verso 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. Verso 38. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Verso 39. E sendo já dia, não reconheceram a terra, e enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Verso 40. E levantando as âncoras,
deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Verso 41. E dado, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a polpa abriu-se com a força das ondas. Verso 42. Então a ideia dos soldados foi que matássemos os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Verso 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, se salvassem em terra. Verso 44 e final. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra e salvo. Então foi aí a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, Atos 27, um total de 44 versículos. Vamos lá, agora eu quero trazer aqui rapidamente um breve comentário da palavra do Senhor nosso Deus, que nós lemos aqui, Atos 27. Paulo é mandado para a Itália, como a gente sabe, né, que ele resolveu, né, ser julgado ali pelo imperador, né, de Roma. Então ele foi enviado para lá. O problema todo é nesse envio, que Paulo conhecia a trajetória, né, vamos dizer, era caminho da roça, né, de Paulo, aquelas navegações devido à sua vida missionária. Nós vemos que após o capítulo 26 que nós lemos ontem, após o rei Agripa, né, ter ouvido a Paulo, ter se conduído com a situação de Paulo, mas ele não poderia resolver situação alguma, você vai ver que Paulo ele é transferido para Roma. E você vai ver que ele não é transferido simplesmente, somente ele, mas vários outros presos que estavam com ele, sob a escolta romana, com direção à Itália. Porque deveria comparecer diante do imperador para poder cessar, né, aquele julgamento, aquela causa que ninguém conseguia resolver. E devido a várias ocorrências, a várias situações, né, antes daquela partida do navio, da embarcação, houve um atraso. E com isso, o tempo de navegação ficou muito perigoso devido à tempestade, a vento, a tantas as coisas. Você vai compreender que Paulo, ele chama a atenção, né, do comandante e avisa, olha, é melhor nós não navegarmos hoje. É melhor nós deixarmos para outro dia, porque a tempestade aí ficou muito forte. Só que o comandante não deu nem ideia para Paulo. E aí o que acontece? Todos no navio embarcam em direção à Itália. É aí que nós vamos encontrar vários resultados, vários medos, várias tempestades que se levantam, aonde o texto coloca que todos ali não morreram, porque Deus conservou por causa do apóstolo Paulo. Observa, todos que estavam com ele dentro daquela embarcação
foram salvos por causa da presença de Paulo dentro daquela embarcação. Já se passavam ali mais de 14 dias, aquele povo muitas das vezes sem alimento, já tinha perdido o ânimo, por isso que Paulo de vez em quando exortava eles, olha, tem de bom ânimo, nós vamos sair desta situação, tem de bom ânimo, nós vamos chegar ao nosso ponto final. E Paulo sempre dando uma palavra de ânimo a todo. Até que um dia Paulo, ele se coloca e ele fala, olha, recebi uma visita divina, uma visita celestial, uma visita de um anjo, dizendo que nenhuma destas vidas se perderão, exceto a embarcação. Quer dizer, aquela embarcação não serviria absolutamente mais para nada. E Paulo sempre trazia uma palavra de conforto para aquele povo, porque você imagina, já há 14 dias, a embarcação praticamente à deriva, não tinha controle, os comandantes não conseguiam controlar. Mas Paulo, ele sempre animado, ele sempre convocava o povo para que o povo venha ter ânimo. E sempre mandando aquele povo, olha, nós temos que alimentar, vocês têm que se alimentar. Porque com a vontade que nós estamos de chegar ao nosso ponto final, nós temos que comer alguma coisa. E aquele povo, eles se alimentam, né? E ali eles veem a situação cada vez mais piorando. O navio não tinha como recuperar. Mais rápido eles sofreram com aquela tempestade. E eu acho tão maravilhoso, irmãos, como é bom um cristão cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Como é bom ter alguém que, em meio à nossa luta, aos nossos problemas, às nossas dificuldades, mas tenha um cristão com fé viva. Enquanto todos ali começam a desanimar, Paulo, por perto, cheio da graça de Deus, mesmo naqueles momentos mais difíceis, aonde ele tinha uma audição perfeita para poder ouvir o que Deus estava transmitindo em mensagem para encorajar para que eles viessem chegar ao final. Você vai ver após vários dias no mar, eles finalmente encalharam ali perto de uma ilha. E o texto vai dizer que vendo que o barco não sairia e por fim afundaria, como já tinha falado, todos sairiam com vida, menos a embarcação. Vendo que o barco não sairia daquele local, a fim ele afundaria, Paulo aconselha o comandante que permitisse todos a nadar até chegar na ilha. Os soldados queriam terminar diferente. Os soldados que estavam guardando aqueles prisioneiros, eles queriam encerrar a história diferente. Não, vamos matar todo mundo morre, a embarcação já se foi mesmo e terminava tudo tranquilo. Por quê? Se um daqueles presos fugisse, a consequência para os soldados seria bem maior. Mas os soldados querendo tirar a vida daqueles prisioneiros, mas aí sempre aparece um centurião querendo poupar a vida de Paulo, não permitiu, que aquelas vidas fossem ceifadas. Todos nadaram até a ilha, nenhuma vida se perdeu, como o anjo, tinha dito para o apóstolo Paulo. Então você vê, o Senhor, Ele guarda até nas piores horas da nossa vida, o Senhor, Ele guarda
cada um de nós. Amém? Então, que Deus abençoe. Quero já neste momento fazer uma oração, agradecermos ao Senhor nosso Deus por mais esta live no canal Tempos Rio. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que neste momento, Pai, nos acompanha a leitura da Tua palavra. Que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento, derrama, Senhor, sabedoria, derrama a Tua graça. Senhor, sejas conosco, Pai. Eu peço a Ti em favor deste lar, em favor desta família. Realiza a Tua bênção, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Amanhã, às 15 horas, estaremos aqui com mais uma live da leitura da Palavra do Senhor. E amanhã nós estaremos lendo o livro de Atos 28. E amanhã, quarta-feira, encerra a leitura do livro de Atos. Amém? Então, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar e também sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz venha reinar sobre o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus a abençoe. Tempos Rio.